Olá, pessoal, já estamos gravando. Hoje é quinta-feira, dia 20 de julho. De julho? Não, em maio. 20 de maio, tô maluco já. 20 de maio de 2021. E nós vamos dar os dois últimos assuntos do programa na aula de hoje, repetindo, para quem só vê a gravação depois, que esses assuntos não irão cair na prova da semana que vem. A prova da semana que vem, para quem não estiver assistindo ao vivo, é uma prova de 20 questões objetivas, dá para ir tranquilo. Se você, eventualmente, não se der tão bem, né, e você tem a oportunidade de fazer ou a segunda chamada, ou fazer ou não fazer a prova e simplesmente fazer no dia seguinte, na semana seguinte, me entregar um artigo sobre um dos temas aqui tratados, né? E, nesse ponto, vamos já falar dos dois assuntos que eu quero trabalhar na aula de hoje, que são os temas de direito de vizinhança e de condomínio, né? Falar sobre o direito de vizinhança, né, é falar sobre um conjunto de normas e princípios, né, para que disciplinar a convivência pacífica e harmoniosa entre vizinhos. O que é importante dizer nesse momento? A gente está buscando equilibrar o individual e o coletivo. E o conceito de vizinho não é como o conceito pragmático. Vizinho não é somente quem está do lado, né? Vizinho, do prisma jurídico, né, são todos aqueles próximos e que podem sofrer os efeitos do exercício do direito de propriedade. Então, por exemplo, eu moro aqui num condomínio, né, aqui no bairro de Piatã, e todo mundo que mora nesse condomínio, teoricamente, é meu vizinho, mesmo que não seja do lado, vizinho de porta, né? Por quê? Ou de muro. Por quê? Porque podem sofrer os efeitos de alguma das minhas atitudes no exercício do meu direito de propriedade. Na medida do possível, eu gostaria que o pessoal que tiver mais facilidade para copiar aqui no chat, vá colocando alguns artigos, né, para que vocês possam compreender o tema. Se puderem colocar nesse momento os artigos 1277 a 1281, eu agradeço, porque ele trata especificamente do tema do uso anormal da propriedade. E a gente tem alguns exemplos práticos aqui de Salvador, né, que é especificamente, né, lembrar que a gente tem regras especificamente sobre o uso da propriedade. E, nesse ponto, é preciso explicar que a lógica é que o exercício do direito de propriedade, né, seja feito, seja da propriedade ou da posse, né, lembrando o conceito de posse, né, que está sempre relacionado ao exercício de uma das prerrogativas da propriedade, nós temos que compreender a ideia do exercício não abusivo. Lembra da regra do artigo 187 do Código Civil, que trata do abuso de direito como ato ilícito. E, nesse ponto, vamos falar aqui, o artigo 1277. O proprietário ou possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam, provocadas pela utilização de propriedade vizinha. Parágrafo único. Proíbem-se as interferências, considerando-se a natureza da utilização, a localização do prédio, atendida às normas que distribuem as edificações em zonas e os limites ordinários de tolerância dos moradores da vizinhança. Essa é uma situação em que a gente vai entender que o exercício da propriedade, né, faz com que a gente busque trabalhar de uma forma que não seja abusiva. E quem deve prevalecer? Por exemplo, nós tínhamos um caso assim sintomático, não sei a idade de vocês, porque já tem alguns anos que isso acabou, né? Mas é algo, eu não sei, talvez Felipe, que mesmo seja jovem, né, mora no bairro, né? Que é a questão do baiano de tênis, né? Por quê? Porque o clube baiano de tênis era muito famoso nos anos 80 e 90 pelas festas que fazia, notadamente festas de carnaval e
a questão especificamente de shows naqueles espaços. E isso gerava uma confusão por causa do Hospital Português, que está literalmente em frente, pense na noção da maternidade. No passado, havia esse tipo de conflito e era uma situação um pouco menos dramática em relação à Associação Atlética da Bahia e o Hospital Espanhol. Né? Eu nasci no Hospital Espanhol e eu nasci na véspera do São João. Então, minha mãe dizia que, quando eu nasci, estava soltando fogos, né? Aí dizendo para em comemoração. Mas, na verdade, é algo que acaba tirando um pouco da paz e do conforto, e a gente precisa compreender isso como uso dentro dos limites autorizados pelo Estado. E perceba, a situação do baiano, como da Associação Atlética no passado, era algo complicado. Por quê? Porque, tradicionalmente, nós usávamos a teoria da pré-ocupação, ou seja, de quem ocupou aquele espaço primeiro. E os clubes eram mais antigos que os hospitais. Então, havia esse conflito que acabou se resolvendo por uma outra via, que foi o próprio desgaste da própria noção dos clubes sociais, né? Mas em função da ideia de conforto, de uma lei de silêncio que a gente precisa explicar. Essa noção de utilização nociva é algo que deve ser, às vezes, acaba sendo a briga de vizinhos, acaba sendo resolvido nos juizados especiais, né? Ou, eventualmente, a depender do valor, em varas cíveis, podendo haver aqui tutela individual ou coletiva quando há lesão a interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos, matéria que imagino que vocês já dominem, e aí, nesse ponto, com uma autorização para atuação pelo próprio Ministério Público. Note, nesse ponto, que é preciso levar em consideração também se as restrições se deram por interesse público. Aí, neste caso, não há como se pensar nesse ponto. Mas se é no interesse meramente particular, é possível também. Dentro dessa linha, a gente fala também sobre obras, né? Por quê? Porque, potencialmente, quando você faz edificações, né, é possível gerar algum potencial danoso aos vizinhos. E aí, nesse ponto, temos o artigo 1281, que fala: o proprietário ou possuidor de um prédio em que alguém tem o direito de fazer obras pode, no caso de dano iminente, exigir do autor delas as necessárias garantias contra o prejuízo eventual. A gente fala isso na chamada as ações de dano infecto, que é justamente nessas situações em que há um potencial dano em função de uma atividade, né? Perceba, por exemplo, às vezes pode ser uma edificação, pode ser uma instalação de uma antena, então é algo que pode gerar esses efeitos. Coloque aí, por gentileza, outro dispositivo bem interessante, que é o seguinte: no 1282 a 1284, quando falamos da questão das árvores limítrofes. Essa é uma questão que é muito antiga e, na verdade, é algo que acontece comigo com frequência aqui no condomínio que eu moro. Por quê? Porque eu tenho árvores também que caem frutos do vizinho e do vizinho que cai aqui. E aqui eu vou ler os três dispositivos. A árvore cujo tronco estiver na linha divisória presume-se pertencer em comum aos donos dos prédios confinantes. As raízes e os ramos de árvore que ultrapassarem a extrema do prédio, ou seja, literalmente a divisória, né, poderão ser cortados até o plano vertical divisório pelo proprietário do terreno invadido. Ou seja, uma árvore minha que tem galhos no vizinho ou vice-versa, quem está sendo invadido pela árvore alheia pode fazer a poda observado o limite vertical, né? E aí, o que é interessante? Em relação aos frutos caídos,
Os frutos caídos de árvore do terreno vizinho pertencem ao dono do solo onde caíram, se este for de propriedade particular. E isso às vezes acontece aqui mesmo, na minha casa. Tem uma mangueira minha que cai no do vizinho e uma mangueira dele que cai aqui, e aí é a festa. Nesse ponto, a gente vai trabalhar esses elementos. A ideia é a lógica de que o acessório segue o principal, né? Enquanto está no meu terreno, mesmo que a raiz esteja lá, caindo no meu terreno, é minha, né? Eu posso podar, e nesse ponto a gente vai discutir como frutos, né? Se o fruto que está ainda pendente pode ser colhido pelo indivíduo. A lógica é imaginar que não. Enquanto ainda está fixo no bem, é dele. Mas como eu posso aparar, né, podar, a ideia é que eu só pode raízes e ramos, e não frutos. Tá claro aí? Beleza. Bote o dispositivo seguinte, 1285, que é a da passagem forçada, né? Que é algo que é importante falar sobre a diferença de passagem forçada, que é um direito de vizinhança, com aqui, com o direito real, né? Porque o direito real de servidão, que diz respeito a uma relação jurídica à vida entre as partes. E, nesse ponto, é um direito real na coisa alheia. A servidão, e vocês vão aprender isso lá em Direitos Reais 2, que é Direitos Reais na Coisa Alheia, é algo que diz respeito a algo que vai ser negociado e vai ser inscrito e registrado. A ideia de passagem forçada é para uma situação absolutamente excepcional. Vamos ler aqui o artigo 1285. O dono do prédio que não tiver acesso à via pública, nascente ou porto, pode, mediante pagamento de indenização cabal, constranger o vizinho a lhe dar passagem, cujo rumo será judicialmente fixado, se necessário. Sofrerá o constrangimento o vizinho cujo imóvel mais natural e facilmente se prestar a passagem. Se ocorrer alienação parcial do prédio, de modo que uma das partes perca o acesso à via pública nascente ou porto, o proprietário da outra deve tolerar a passagem. Parágrafo 3º, aplica-se o disposto no parágrafo antecedente, ainda quando, antes da alienação, existir a passagem através de imóvel vizinho, não estando o proprietário deste constrangido depois a dar uma outra. Deixa eu explicar bem. O direito real da coisa ali é da servidão, que não é o tema aqui, é algo que é negociado e, nesse ponto, vai ser registrado, né, como escritura pública. E aí a gente vai ter o direito real na coisa alheia, né, com um pagamento facultativo de alguma verba. O direito de vizinhança é um direito que tem caráter obrigatório. Ninguém pode ser isolado do acesso à via pública. Ou seja, você tem um terreno e alguém compra todos os terrenos em sua volta, lhe impedindo do acesso à via pública, você tem o direito de forçar uma passagem. É claro que esse direito vai ser exercitado judicialmente. E aí nós vamos ver a situação em que a passagem se torna de forma mais natural. Só não pode a pessoa ficar sem acesso à via pública. Está claro isso para vocês? Outro dia, eu estava, não sei se interessa muito isso, eu, como fico muito sozinho aqui na casa, né, eu fiz amizade com os vizinhos, são
mais idosos do que eu, né? Até bater um papo, assim, uma coisa assim. E aí, eu estava fazendo uma sessão de cinema outro dia, de um filme chamado Big River, né? De Onde Nascem os Homens. É um filme de 58, né? Um filme, um bang um western, né? E que é bem interessante porque tem uma discussão sobre acesso a fontes, acesso a nascentes. E numa época de terra sem lei, as pessoas iam na base do tiro querer estabelecer o seu caminho ou não. Mas, nesse caso, não é o caso no direito brasileiro. Aqui você tem o direito de buscar uma saída para a via pública. Vocês compreenderam isso? Que o direito real na coisa ali vai ter que ser negociado, pode ser gratuito ou não, mas isso vai ser registrado. Aqui não. Não é que perceba que você acertou um direito real de servidão, aí você vai negociar isso, vai fazer isso, vai ter pagamento ou não, mas aí depende da autonomia da vontade e do registro. Passagem forçada, não. Você tem o direito, agora você vai exercitar pela via judicial. Tá claro? Tá claro, gente? Então, puxa aí o 1286 e 1287, sobre passagem de cabos e tubulações. Né? Travou? Travou? Vocês estão me O ouvindo, senhor mas dizia, não... Deu uma o senhor travadinha diz, por alguns segundos. o senhor dizia passagem forçada, não. E aí ia tratar disso. Travou, então. A passagem forçada é um direito subjetivo de quem tem um direito de propriedade. Entende? Independentemente de negociação. A gente só vai ver qual o melhor lugar para fazer a passagem. Você não tem o direito subjetivo de escolher qual é. A gente vai, e isso, obviamente, pode ser objeto de decisão judicial. Tá claro? Tá mesmo? Vocês estão naquela fase que eu posso falar qualquer coisa e estão concordando, é isso? Para ver se acaba a aula, essa coisa assim? A gente tem muito assunto hoje, gente. Vamos lá. Então, destravou. Vamos embora. Passagem de cabos. Diga, meu amor. É uma pergunta que não sei se encaixa bem nesse assunto, mas é o seguinte: caso o galho se estenda para uma propriedade comum do povo, tipo a rua, Sim. também cabe o direito a qualquer pessoa Não, de cortar até ao limite? não, aí não, porque se é uma propriedade comum a todos, nessa circunstância, você não é o titular para mandar aparar isso. Você, no máximo, pode falar para a municipalidade, aqui a responsabilidade disso em Salvador, salvo engano, é da SUCOM, para para exigir que a pessoa faça as aparas, mas individualmente você não tem o direito subjetivo. Agora, o fruto que cair na área comum é seu. Aí quem pegar primeiro. É coisa comum. Tranquilo? Beleza. Vamos aqui falar do 1286 e do 287, que é algo pensando também na coletividade. Olha lá. Mediante recebimento de indenização que atenda também à desvalorização da área remanescente, o proprietário é obrigado, perceba isso, a tolerar a passagem, através de seu imóvel, de cabos, tubulações e outros condutos subterrâneos de serviços de utilidade pública em proveito de proprietários vizinhos, quando de outro modo for impossível ou excessivamente oneroso. O proprietário prejudicado pode exigir que a instalação seja feita de modo menos gravoso ao prédio onerado, bem como depois seja removida a sua custa para outro local do imóvel. Se as instalações oferecerem grave risco, será facultado ao proprietário do prédio onerado exigir a realização de obras de segurança. Aqui, amigos, é algo de uma prestação de serviço que é feito comumente pelo Estado, né, em sentido mais amplo, mas em interesse
de indivíduos, é interesse de particulares. Então, para passar, por exemplo, cabos de telefonia, cabos de energia, tubulações para a questão do esgoto, é possível, sim, que passem em terrenos particulares, se essa for a forma menos gravosa. É claro que nós temos aí uma situação que há um direito subjetivo para fazer esse tipo de instalação, mas é preciso fazer, se for o caso, já que interessa a particulares, fazer uma indenização pela eventual perda de valor da propriedade nesse aspecto. Está claro para vocês? E, claro, há um direito subjetivo, né, de fazer essas instalações. Tem de pagar a indenização, mas isso não quer dizer que eu tenha que sofrer o risco. Então, eu posso exigir cautelas necessárias para a transmissão disso. Vamos lá. Mais alguns artigos. Aqui eu vou só falar en passant, que é do 1288 até o 1296, porque aqui é uma noção do direito às águas. Ou seja, a gente está pensando aqui em aquedutos, em colhimento de águas pluviais, captação, alguma coisa nesse sentido. E aí a gente também leva em consideração esses elementos. Travou? Bote aí na tela 1288 a 1296, para que fique pelo menos gravado aqui no chat. Porque a lógica aqui é trabalhar com o escoamento das águas. Ou seja, e perceba que às vezes você tem terrenos em aclives, em declives, e aí você tem todo um sistema normativo, né, que você vai ter, nesse ponto, o direito subjetivo de defender os seus interesses patrimoniais. Deixa eu trabalhar, por exemplo, o 1289, né? Fala lá, quando as águas artificialmente levadas ao prédio superior ou aí colhidas correrem dele para o inferior, poderá o dono deste reclamar que se desviem ou se lhe indenize o prejuízo que sofrer. Da indenização será deduzido o valor do benefício obtido. Ou seja, se você faz algum tipo de aqueduto, pode ser, ou pode ser colhimento de águas pluviais, né? Alguma coisa assim, né? Você tem, nesse ponto, se faz artificialmente, qualquer dano que você, na parte de baixo, sofrer pela água que vier lá de cima, você tem o direito à indenização. Mas, professor, e se a água correr naturalmente? Aí não. Veio o 1288. Eu li o artificial antes do natural. O dono ou possuidor do prédio inferior é obrigado a receber as águas que correm naturalmente do superior, não podendo realizar obras que embaraçem o seu fluxo. Porém, a condição natural e anterior do prédio inferior não pode ser agravada por obras feitas pelo dono ou possuidor do prédio superior. A lógica é bem simples. É imaginar, ora, se há rios, córregos, cachoeiras ou qualquer outro de forma de circulação de água, mesmo que venha de cima para baixo, você não pode fazer obra embaixo que possa gerar prejuízo lá em cima. E vice-versa. Ou seja, todo tipo de construção, edificação, obra artificialmente feita, que uma barragem, um açude, alguma coisa,
né, um arrepresamento, não pode gerar prejuízo na parte inferior, quiçá também na superior, né? Perceba que todos os dispositivos são relacionados a isso. Olha o 1292, por exemplo. O proprietário tem direito de construir barragem, açude ou outras obras para represamento de água em seu prédio. Se as águas represadas invadirem prédio alheio, imagine que eu faça um sistema de retenção de águas pluviais, que eu quero aproveitar essas águas aqui para, para banho, para qualquer outro tipo de coisa. Mas eu, ao fazer isso invade o prédio alheio, eu sou obrigado a indenizar. E eu vou dizer com absoluta liberdade, essa é uma questão, às vezes, complexa quando você está fazendo obra, né? Porque, às vezes, você está fazendo um telhado, e aí um telhado acaba virando uma cachoeira. Porque, a depender de como você coloque, quando vier a água da chuva, ele acumula e depois desce. Então, isso pode ir para outro terreno, né? Então, é algo que vai gerar esse tipo de indenização, é a base aqui também dos outros dispositivos. Noções de aquedutos, a gente estuda aqueduto muito quando estuda a história de Roma Antiga, né? E a gente vai imaginando foi uma das formas para a construção de civilizações, né? O acesso à água sempre foi algo muito precioso, é o bem mais precioso. A gente não valoriza tanto, claro que nos últimos anos a tomada de consciência ecológica fez com que a gente modificasse um pouco isso, mas é algo que é um bem muito precioso. Coloque aí, por exemplo, agora os dois, o 1297 e 1298, para a gente falar dos... Essa aqui eu tenho que ler os dois, que é os limites entre prédios e o chamado direito de tapagem. É isso mesmo, direito de tapagem. O que é isso? Vamos lá? O proprietário tem direito a cercar, murar, valar ou tapar de qualquer modo o seu prédio, urbano ou rural, e pode constranger o seu confinante a proceder com ele à demarcação entre os dois prédios, a aviventar rumos apagados e a renovar marcos destruídos ou arruinados, e aí o grande lance, repartindo-se proporcionalmente entre os interessados as respectivas despesas. Os intervalos, muros, cercas e tapumes divisórios, tais como sebes vivas, cercas de arame ou de madeira, valas ou banquetas, presumem-se, até prova em contrário, pertencer a ambos os proprietários confinantes, sendo estes obrigados, de conformidade com os costumes da localidade, a concorrer em partes iguais para as despesas da sua construção e conservação. As sebes vivas, as árvores ou plantas quaisquer que servem de marco divisório só podem ser cortadas ou arrancadas de comum acordo entre os proprietários. Parágrafo 3º, a construção de tapumes especiais para impedir a passagem de animais de pequeno porte ou para outro fim pode ser exigida, o dispositivo sai pela metade. Você pode botar aqui o resto do parágrafo 3º, né? Ou eu posso ler daqui. Proprietário que não está obrigado a concorrer para as despesas. Esse aqui é um lance interessante. Perceba, a lógica é imaginar que é muro, é cerca viva, é cerca de madeira, é cerca de arame farpado. A lógica é que este bem pertence aos dois vizinhos, aos confinantes. Então, a eles deve ser a responsabilidade pelas suas despesas, pelo seu custeio, por tudo que se possa fazer nesse ponto. Só que aí depende de uma circunstância. Ora, se é algo que é só para divisão dos nossos terrenos, a divisão é comum. Agora, se você resolveu criar animais, né, em geral, não é só cachorro, pode ser gato,
pode ser cobra, pode ser, sei lá, que bicho você queira, e ao ter esse risco de invadir a minha casa, eu posso exigir, inclusive judicialmente, né, a forma que seja judicialmente, né, que você faça algum tipo de edificação aí do outro lado para evitar que esses bichos venham para cá. E essa é uma lógica importante, porque você não é obrigado a tolerar os animais dos outros, né? E não é obrigado a custear ao que diz respeito à atividade dele. E isso é algo, eu vou inclusive viver isso aqui recentemente aqui nessa obra, por quê? Porque eu vou ter que reformar os muros, porque com a chuva eu estou vendo que está tendo infiltração. E essa reforma dos muros eu vou ter que conversar com os meus vizinhos para ver se eles tenha alguma divisão dos custos nesse aspecto, né? E aqui, só para não dizer que eu não falei, o 1298. Sendo confusos os limites, em falta de outro meio, se determinarão de conformidade com a posse justa, ou seja, aquela que não é violenta, não é clandestina, não é precária. E não se achando ela aprovada, o terreno contestado se dividirá por partes iguais entre os prédios, ou, não sendo possível a divisão cômoda, se adjudicará um deles mediante a indenização do outro. Se há conflito dentro de uma zona limítrofe, qual é o limite do meu terreno e do meu vizinho? E a gente não tem um elemento de tradição, um elemento de posse justa que possa dizer, porque não houve um registro adequado, de quem é o terreno, quem é o possuidor, quem é o proprietário. Nesse ponto, a ideia é que divida no meio, divida entre os confinantes. Mas pode, eventualmente, um deles ficar com o terreno, e a ideia de judicar é isso, né, mediante indenização. Finalmente, sobre o direito de construir, né, que é os artigos 1297 e 1290, não, os subsequentes, os dispositivos do 1299 e seguintes. A ideia do direito de construir. Bote aí na tela, por favor. Vai até o 1311, o 1313, salvo engano. É muita coisa, né? Então, o que é a questão? Aqui é trabalhar especificamente a ideia de edificação. E vamos lá. O proprietário pode levantar em seu terreno as construções que lhe aprouver, salvo o direito dos vizinhos e os regulamentos administrativos. Ou seja, a priori, você é dono de um determinado terreno, você pode construir o que lhe quiser. Só que isso não lhe dá um poder absoluto. Você tem que levar em consideração também a distância, né, em relação ao terreno do vizinho. Vamos aqui que já botou os dispositivos todos. A parte da distância que talvez aqui caia mais frequência é o 1301. Deixa eu ver se eu acho aqui. Cadê? 1301. Olha lá. É defeso abrir janelas ou fazer eirado terraço ou varanda a menos de 1,5 m do terreno vizinho. Parágrafo 1º. As janelas cuja visão não incida sobre a linha divisória, bem como as perpendiculares, não poderão ser abertas a menos de 75 centímetros, ou seja, metade. As disposições desse artigo não abrangem as aberturas para luz ou ventilação, não maiores, não maiores de 10 centímetros de largura sobre 20,
de comprimento e construídas a mais de 2 metros de altura de cada piso. Essa é uma questão que é muito importante para os arquitetos e para os engenheiros. Por quê? Porque é quando você constrói uma determinada casa, você vai ter que levar em consideração a distância do terreno do vizinho para não invadir a sua privacidade. Perceba, você estaria construindo dentro do seu terreno, mas como é uma janela, como é alguma coisa que pode afetar o espaço alheio, cria-se um espaço razoável para evitar algum tipo de invasão. E isso tem prazo para ser exigido no que diz respeito a uma desconstrução, uma destruição de um bem que tenha invadido. Vê artigo 1302. O proprietário pode, no lapso de ano e dia, após a conclusão da obra, exigir que se desfaça janela, sacada, terraço ou goteira sobre o seu prédio. Escoado o prazo, não poderá, por sua vez, edificar sem atender ao disposto no artigo antecedente, nem impedir ou dificultar o escoamento das águas da goteira com prejuízo para o prédio vizinho. Em se tratando de vãos ou aberturas para a luz, seja qual for a quantidade, altura e disposição, o vizinho poderá, a todo tempo, levantar a sua edificação ou contramuro, ainda que lhes vede a claridade. Ou seja, há duas distâncias. Uma referente à visão do terreno alheio. Essa tem prazo para você exigir cessar. Outra é sobre a questão de luz, claridade, ventilação. Né? Nessas circunstâncias, se você descumpriu esse dado, né, você pode, do parte do vizinho, estando no seu terreno, também edificar, nesse caso, e mesmo que isso prejudique a luz, ou o vento, ou a claridade do terreno alheio. Tá claro, gente? Acho que eu caí, mas voltei. Estou aqui. Beleza? Dentro dessa ideia, bota o chat de novo, que o chat sumiu aqui. Dentro dessa ideia de direito de vizinhança, né, vale a pena falar sobre a questão da parede meeira. Quando a gente tem a divisória da nossa propriedade com a propriedade alheia. Aí é bom olhar os artigos 1304 a 1307, que trata especificamente dessa parede meeira. Deixa eu puxar aqui. Opa. Aqui. Nas cidades, vilas e povoados cuja edificação estiver adstrita a alinhamento, um dono de terreno pode nele edificar, madeirando na parede divisória do prédio contíguo, se ela suportar a nova construção, mas terá de embolsar ao vizinho metade do valor da parede e do chão correspondente. Ou seja, se eu estou autorizado a fazer edificação literalmente na divisa, onde ele está confinando o terreno, eu posso construir, mas aí eu tenho que perceba, não é cerca, não é muro, é parede. E aí, nesse caso, vou utilizando, estou invadindo a área que é dos dois, eu vou indenizar o correspondente. Né? E, nesse ponto, nós temos toda a disciplina nos artigos seguintes, 1305 até 1307. Deixa eu ver mais o que é que eu falo. Vamos Professor, fazer... Diga aí, querido.
Como seria esse cálculo dessa indenização? É equivalente aos materiais usados na parede, algo assim? Aí a gente teria que, nessas circunstâncias, verificar o quanto houve de invasão dessa divisória, né? Porque nós temos qual é o limite, e para você fazer a parede não é literalmente de um ponto. Então, a gente tem uma construção do confinamento e ver o que teria de perda da fração ideal do terreno. Beleza? Tranquilo, então. Gente, o tempo está quase acabando, eu preciso dar ainda outro assunto. Vocês me perdoem por ir pular direto? Eu quero falar de condomínio aqui com vocês, porque não quero deixar esse assunto sem mencionar. E aqui a gente precisa falar um pouco sobre condomínio para compreender que a palavra condomínio, que é o último assunto, é uma palavra que ela é muito ilustrativa, né? Porque o condomínio, na verdade, é um codomínio, ou seja, uma propriedade coletiva, uma propriedade que tem uma pluralidade de titulares. O condomínio ele tem algumas modalidades. Nós podemos ter um condomínio voluntário, né? Mas também podemos ter condomínio necessário e o condomínio edilício, né? E recentemente passou a ter a previsão legal específica também o condomínio de lotes. O que é que eu quero falar sobre condomínio? Dizer que é uma forma conjunta de propriedade e o condomínio pode ser estabelecido de diversas formas. Por exemplo, minha mãe faleceu e deixou um apartamento, um flat, para mim e meu irmão. Ora, eu e meu irmão somos condôminos, codôminos, né? Coproprietários deste bem. Aqui nós temos uma situação de um condomínio que foi estabelecido pela manifestação da vontade de minha mãe, né? Ou, nesse caso, mortis causa pelas circunstâncias da herança, em que nós nos tornamos titulares conjuntamente de um bem. E quem administra um condomínio? Aí, os artigos 1323 a 1326 fala sobre a deliberação que deve ser da maioria sob a administração da coisa comum, né? E essa é uma circunstância que acaba gerando, digamos assim, potenciais confusões. Por quê? Porque nós temos que ver quem é que vai efetivamente administrar. Um condomínio é uma situação de fato, não é necessariamente uma pessoa jurídica, né? Um condomínio, para se constituir como pessoa jurídica, vai criar uma associação dos moradores do condomínio. Mas, na verdade, o condomínio é uma situação fática de propriedade conjunta e que vai gerar, por isso, direitos e deveres. Direitos no exercício da propriedade, deveres para a conservação e manutenção da propriedade. Por exemplo, se eu fosse perguntar numa prova, né, sobre condomínio, eu não vou, é um compromisso com vocês, né, a gente teria que ver, por exemplo, quando alguém quer vender uma fração. E aí, nesse ponto, numa noção de condomínio, a gente tem que um bem que é indiviso, né, um bem que não é divisível, a gente vai ter que, nesse ponto, dar um direito de preferência para os outros condôminos. Mas, se tem mais de um condômino e todos querem, tem de vender necessariamente para os dois igualmente? Não. Você vai ver quem fez mais benfeitorias no bem, né, para poder verificar. Se ninguém fez benfeitorias, aí, nesse ponto, nós teríamos uma
uma sequência decorrente da autonomia da vontade, né? Para o exercício do direito de preferência. Além do condomínio, nesse sentido próprio, que é o condomínio voluntário, né, nessa noção da propriedade, existe a figura do condomínio necessário. O que é o condomínio necessário? É aquele que resulta de uma modalidade forçada, né? Não tem manifestação da vontade. Então, a gente tem condomínio necessário, por exemplo, de cercas, muros, paredes, né, da nossa casa, do nosso apartamento em relação ao vizinho, né? Nós somos condôminos necessário, somos proprietários coletivamente dessa parede, desse muro. E isso gera deveres de responsabilidade. Agora, não confunda o condomínio na titularidade coletiva, o condomínio necessário decorrente das circunstâncias, com a figura do condomínio edilício. O condomínio edilício é um instituto socialmente bastante difundido, né? Por quê? Por causa dos diversos edifícios de apartamentos. Quase todo mundo que está assistindo essa aula mora em prédios e, nesse ponto, mora, portanto, em uma situação em que há um condomínio com edificações, né, de casas. Então, a gente chama isso de condomínio horizontal, né? E aí, nesse condomínio edilício, nós vamos ter áreas comuns e vamos ter áreas privativas. E aí nós temos outra coisa que é muito comum, né? É a discussão, por exemplo, sobre modificação de fachada. Modificação de fachada de um edifício em condomínio é algo que depende especificamente de deliberação, né, dos proprietários, né? A gente vai ter, nesse ponto, quórums específicos para fazer as modificações. E, nesse ponto, vamos ter outros espaços correspondentes. E aqui uma coisa que é muito importante, quando a gente fala do condomínio edilício, é a chamada taxa condominial, porque a taxa condominial é um típico exemplo de aqui está aparecendo um gatinho aqui de Luiz, né? De obrigação próprio terreno, que decorre do exercício do direito de propriedade. Ainda sobre condomínio, há alguns temas que eu queria aprofundar, mas a gente não vai ter muito tempo. E já estamos perto do final da aula. O que eu queria falar com vocês é o seguinte: eu tenho que dar aula até às 9h20, faltam 7 minutos. Eu me comprometo com vocês, na nossa última aula, que é o dia da entrega do artigo, eu dou aula de aprofundamento, como se fosse uma aula extra, né? Para a gente, eu sei que alguns têm aula depois, o que eventualmente ficar faltando, porque, por exemplo, alguns já estão dizendo que vão ter que ir para a aula, então não quero atrapalhá-los nesse ponto. Mas o último tópico, deixa eu só falar só desse tópico, eu deixo multipropriedade e condomínio de lotes para essa aula do dia do artigo. Eu queria falar sobre um tema fascinante. Bote aí o 1337. Eu posso dar mais informações depois, que é a figura do condômino antissocial, né? O 1337 eu vou ler aqui. Diz lá: o condômino ou possuidor que não cumpre reiteradamente com seus deveres perante o condomínio poderá, por deliberação de 3/4 dos condôminos restantes, ser constrangido a pagar multa correspondente até o quíntuplo do valor atribuído à contribuição para despesas condominiais, ou seja, 5 vezes o valor da taxa de condomínio, conforme a gravidade das faltas e a reiteração, independentemente das perdas e danos que se apurem. Parágrafo único. O condômino ou possuidor que, por seu reiterado comportamento antissocial,
gerar incompatibilidade de convivência com os demais condôminos ou possuidores, poderá ser constrangido a pagar multa correspondente ao décuplo, ou seja, 10 vezes, do valor atribuído às contribuições condominiais, né? Por deliberação da Assembleia. Essa aqui eu fiz um resumo. Mas por quê? Porque esse é um dos temas mais fascinantes sobre direitos reais. Porque, na prática, a gente tem várias discussões sobre condôminos que realizam determinadas condutas antissociais. Pessoas que transformam o seu espaço na propriedade em boca de fumo, em área de prostituição, né? Mas perceba, área de prostituição não é crime, o que é contravenção à rufiagem, mas perceba, se é algo dentro de um determinado espaço, sem contato com os condôminos, isso é algo complicado, porque a priori está no exercício do direito de propriedade. Da mesma forma, a discussão sobre o uso de drogas, maconha, por exemplo. O problema aí não é o uso da maconha, é o cheiro, ou a repercussão, ou o acesso de pessoas estranhas ao apartamento. E isso é complicado, por quê? Porque nós temos uma tendência autoritária de achar que é possível para quem pratica. Então, você logo pensar em crime. Vê lá o QG do crime. Está praticando ato ilícito, está com uma milícia sediada no apartamento. Perceba que isso, a priori, e há muita gente que defende isso, uma possibilidade de perda da propriedade, da expulsão desse condômino. Não há respaldo hoje na jurisprudência para isso. O máximo que se pode, sobre perda de propriedade, o máximo que se tem admitido como meios coercitivos alternativos é o quê? As restrições de acesso. Mas o cara pode alugar, o cara pode emprestar para outras pessoas, né? E isso é algo que só judicialmente, só mediante contraditório. Não é algo fácil no lidar com pessoas que criam tumulto para os seus vizinhos. Mas é um tema efetivamente fascinante. Só para dar uma outra discussão interessante sobre o uso da propriedade, houve recentemente uma decisão do STJ que eu compartilhei, inclusive, no nosso grupo de WhatsApp, né, já há algum tempo, né, em relação ao Airbnb, né, a ideia de se pode haver restrição do uso da propriedade para esse tipo de locação. E é algo muito complexo. Por quê? Porque, a priori, o que é o Airbnb, né? A ideia é imaginar que você está fazendo locações. Apenas locações em menor prazo. Em vez de locar o seu apartamento por um mês, por 6 meses, que seja, por um ano, está locando por um dia, por 2 dias. E isso acaba sendo uma restrição ao exercício do direito de propriedade. Eu prometo a vocês que na aula que vem eu aprofundo mais essa aula depois, na data da entrega do trabalho, né, como uma aula extra, né, que na verdade, porque para dar uma aula, depende disso. Por quê? Porque eu não quero ficar com um programa incompleto, tá certo? Porque deu o horário, aí eu acho uma maldade eu continuar falando, seria uma insensibilidade, sabendo que vocês têm outros horários. Combinado? Não fique com raiva de mim. É só um respeito que eu tenho que ter por todos. E aí, então, a semana que vem... na semana que vem, eu penso, dá um dia da prova, não dá. Né? Então, semana que vem nós vamos ter a prova, cai tudo menos a aula de hoje. Tá certo? E podem ficar tranquilos. Vai ser mangaba. Né? A nossa aula é de 8h30 a 9h20. Eu vou ver se disponibilizo a prova a partir das 8 horas para você. E
deixando disponível no sistema até às 10, né? Porque eu vou fazer uma prova compatível com 55 minutos, mas vou dar 2 horas para vocês, tá certo? Eu tenho que pensar muito nas dificuldades de conexão. Talma estava com um dedinho levantado. Professor, quantas questões são? Bem, eu não fiz a prova ainda, mas como eu falei no começo, a minha cogitação é pensar em fazer 20 questões. Objetivas, né? Objetivas. Na verdade, tudo prova de concurso. Vocês podem se preparar, inclusive, prova de exame da ordem, para que eu só pergunte coisas que eu tenha trabalhado aqui em sala de aula e para dizer que está sendo cobrado. Tudo bem. Obrigada. Deus abençoe. Um abraço a todos e todas. A prova vai ficar disponível lá no sistema, né? Um beijo a todos. Beijo, obrigado. Beijo, Bruno. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite.